Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar uma aula, para os alunos aí do NAP, Núcleo de Aprendizado em Paisagismo, e também para os demais interessados, em conhecer um pouco sobre paisagismo, como que funciona. Eu vejo muitas pessoas me perguntam, principalmente nas redes sociais, quais são os passos, para a gente começar a trabalhar com paisagismo, quais são essas etapas de um projeto. Então, hoje eu quero falar para vocês um pouquinho, apenas um briefing, do que a gente trabalha com vocês, inclusive na nossa rede do NAP, as nossas aulas de EAD e presenciais também, juntamente com a Marice Faleiro, que também é engenheira agrônoma, com o Rafael também, que está conosco, Então, nós três estamos trabalhando em conjunto, passando alguns cursos técnicos para diversos alunos, Tanto alunos quanto recém-formados, quanto simpatizantes, Pessoas que apenas querem trabalhar como hobby. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês dessas etapas. Primeiro eu quero me apresentar, Eu vou colocar aqui um pouquinho do meu currículo para vocês. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Bom, meu nome é Soraya, Sou conhecida como Soraya Canedo. Se você jogar nas redes sociais, já tem 20 anos que eu trabalho na área, então você vai achar com facilidade, porque Soraya com SHO é raro, né, gente? Então, olha só, eu sou engenheira agrônoma, eu me formei aqui na Universidade Federal de Goiás, concluí minha graduação no ano de 2000. Me especializei em plantas ornamentais e paisagismo pela UFLA, que é a Universidade Federal de Lavras, Eu concluí em 2005. E atuo como profissional da área de paisagismo já há quase 20 anos, Esse ano completa 20 anos. E a gente tem aí um pouco de experiência para estar passando para vocês, Eu coloquei aqui o meu CREA, como engenheira agrônoma. Tem o meu Instagram, me sigam lá, vejo, a gente está sempre postando alguma coisa interessante, alguns trabalhos realizados. E coloquei aqui também o Instagram do NAP, tá? Para quem tiver interesse em fazer cursos técnicos ou cursos de especialização ou pós-graduação na área de paisagismo e jardinagem, vale também para jardineiros, tá? Para quem gosta de trabalhar com as plantas como hobby também dentro de casa. Então, procura, aqui no Instagram do NAP e lá tem todas as instruções, tá? A gente está sempre postando novidades e estamos também preparando umas aulas online aqui para vocês, certo? E quem vai estar conversando com vocês através do NAP sou eu ou a Marise, tá? Então, chama lá que a gente te explica melhor. Bom, gente, sem muitas delongas, Vamos falar hoje sobre as etapas para elaborar o projeto paisagístico. Então, você que é estudante de agronomia, estudante de design, estudantes de arquitetura, que queiram saber um pouco mais como que funciona, a elaboração do projeto, quais são as etapas que a gente precisa até concluir, até o projeto propriamente dito ali que você vai entregar para o seu cliente. Então, é isso que eu quero comentar com vocês aqui de uma forma bem tranquila, bem prática mesmo, para que você venha entender na prática como que funciona, Quais são essas etapas? Primeiro é aquele contato com o cliente, O primeiro contato, seja por telefone, por rede social ou pessoalmente. Então, é o contato com o cliente. O segundo é a visita técnica, onde você vai na obra, no local onde você vai estar fazendo o levantamento de tudo que você precisa, de conhecimentos para poder começar o estudo preliminar. Depois a gente passa para a parte de layout na planta baixa,
Muitas vezes a gente risca isso daqui à mão mesmo, né? Apresentação ao cliente, depois os ajustes, projeto final e entrega ao cliente. Eu vou falar de etapa por etapa, tá? Para você entender aqui de uma maneira bem prática. Olha só. Primeiro, contato com o cliente. Normalmente por telefone, né? Cliente é aquele que te encontra, né, através de rede social ou indicação, ele vai te ligar. Então, nesse primeiro contato, né, você vai fazer uma sondagem com o cliente, né? E você vai saber dele, né? Normalmente ele mesmo ele vai te falar, olha, eu tenho uma obra, ou é na minha casa, ou é na minha empresa, na minha clínica, né? Ele já vai te passar um monte de informação importante. E nessa sondagem é onde você vai ver a necessidade de estar indo no local, tá? Nesse primeiro momento, ou num segundo momento, que é quando a gente começa a elaboração do projeto. Então, se é um cliente que consegue te passar bastante informação, você já consegue fazer para ele uma proposta, né, um orçamento do seu trabalho, sem a necessidade de você ir até o local. Mas, principalmente, né, uma dica que eu dou para vocês, principalmente quando é uma obra maior, é bom você primeiro ir na obra para você ver o grau de dificuldade que você terá em fazer o seu projeto, em elaborar o seu projeto. Principalmente se você trabalha com SketchUp, né, com projetos 3D, que nós tivemos uma experiência outro dia de um terreno que era bastante íngreme, né, tinha bastante, como que eu explico para vocês? Curvas de níveis, né? Diferenças de nível, de cotas. Então, na hora de você jogar numa maquete, né? Jogar no SketchUp, o Lume, sei lá, né? O programa que você utiliza te dá muito trabalho. Então, antes de passar um orçamento para o seu cliente, é bom você visitar o local, tá? Mas se for algo pequeno, pelo telefone mesmo, você já consegue pegar todas essas informações, pelo menos para você passar uma proposta, um orçamento para ele do seu projeto, né? Outra forma de você encontrar, ter esse contato com o cliente é pessoalmente, né? Normalmente eu recebo no meu escritório e algumas vezes, é claro, a gente precisa, né? Principalmente igual eu falei para vocês aqui, que muitas vezes a gente precisa ir até a obra, então uma grande oportunidade de você marcar com o seu cliente já na obra. Você já faz duas coisas ao mesmo tempo, já conhece o seu cliente e também já conhece a obra, tá? Aqui eu coloquei umas fotos de visitas, né? Esse aqui sou eu, meu cliente. Aqui novamente é uma outra obra, uma cliente, sou eu aqui também junto. Então, só para demonstrar aqui que a gente, essa visita na obra junto com o cliente. Bom, gente, você conversou com o seu cliente, visitou a obra, passou o orçamento, né, passou a proposta para ele, aprovou. Ótimo, agora nós vamos começar o nosso projeto, tá? O que é fundamental? Essa visita técnica aqui, ó. O que você vai fazer nessa visita? Bom, arquivo fotográfico e anotações importantes, tá? Hoje facilita muito, porque com o próprio celular você já faz muita coisa. Então, você fotografa, não tenha dó de fotografar, tá? Tira todas as fotos que você puder da obra. Detalhes, tira a distância, né? De vários ângulos. Então, você precisa ter um arquivo fotográfico muito rico para você não ter que voltar novamente nessa obra. Então, nesse primeiro momento aqui, você vai tirar as fotos, conferir as medidas com a planta baixa em mãos. Normalmente, eu peço aos meus clientes que me mandem a planta baixa por e-mail, porque eu gosto de fazer essa visita com ela impressa para eu riscar o que eu quiser lá nessa obra, né? Eu chego, levo trena, tá? Você pode levar a trena, aquela normal mesmo, porque tem locais que não dá para você usar a trena digital.
Então, leva todo o material que você precisa. Trena, bom, a maioria das vezes é trena mesmo. Se for uma área maior, é bom você levar um GPS, tá? Para aferir algumas medições. Então, com a planta baixa em mãos, eu consigo conferir as medidas, porque ela será a planta que eu vou utilizar para fazer o meu projeto. Então, se tiver qualquer alteração, e normalmente tem, tá? Normalmente, quando no andamento da obra, existem várias mudanças, tá? Às vezes o próprio mestre de obra ali, o pedreiro, muda. Então, ou o projeto arquitetônico mesmo, às vezes muda alguma coisinha ali que não está detalhado na planta que o seu cliente te enviou, ou que o arquiteto dele te encaminhou. Então, você tem que fazer essas conferências. Observar a topografia do terreno, que é essa diferença de nível, né? Isso daqui é essencial também, até para você estar trabalhando taludes, trabalhar o terreno natural do seu cliente, né? Então, observar a topografia, as coordenadas geográficas. O que é isso? Aferir a incidência de luz solar, que é a luminosidade da área a ser ajardinada. Você tem que ver lá onde está o norte, onde está o sul, onde está o leste e o oeste, tá? Para você conseguir observar aqui no seu projeto, e muitas vezes através das fotos também você já vê incidência de sol, para você escolher a sua planta, né? Nós sabemos, isso aqui no outro módulo, eu vou explicar para vocês a diferença das plantas. Existem plantas de sol, de sombra e de meia sombra. Fundamental, gente, isso daqui, tá? Se você errar nesse item, você errou todo o seu projeto. Então, fiquem atentos aí que eu vou estar gravando uma aula só sobre isso aqui para vocês. Então, você tem que conhecer a incidência de luz solar, projeto elétrico e hidráulico. Isso daqui você pode pedir também, se o cliente tiver, né, se o engenheiro da obra ou a construtora tiver para te passar, isso aqui é muito importante, porque você tem que saber as tubulações, as caixas de energia, pluvial, caixas de esgoto, fossa, casa de máquina, poço artesiano, ou seja, você tem que saber onde está passando essa tubulação, onde tem essas caixas, para você poder locar as plantas no projeto, certo? Quando eu tenho a oportunidade de chegar numa obra antes da conclusão dessa parte aqui, normalmente eu converso com o engenheiro, com o arquiteto ou com o mestre de obra, né? E explico a altura que eu preciso que esteja essa tubulação, né? Para colocar essas caixas de energia pluvial, né? Essas caixas de esgoto, tudo mais no canto. É claro que depende muito do projeto, mas o que puderem jogar para os cantos é melhor, tá? Porque o que vai aparecer no final? É o paisagismo, né? São as plantas. Então, mas normalmente quando você chega na obra já está tudo pronto. Aí também o paisagismo, o que ele faz? Ele tem que mitigar, né? Ele tem que esconder, disfarçar essas coisas que estão muito aparentes e feias, né? Esteticamente isso fica muito feio. Então, observar isso daqui e também pedir, se for possível, peça ao mestre de obra, ao engenheiro, o responsável pela obra, para dar uma disfarçada, né, nessas caixas e colocar as tubulações um pouco mais profundas, para não te dar problema depois. Vai que você coloca uma palmeira e onde você projetou aquela palmeira, que já está aprovada pelo seu cliente, na hora da execução, na hora que ele abre, tem um cano bem em cima. Então, conhecimento desse projeto elétrico e hidráulico é essencial. Ambiente externo em torno da obra. Casas e jardins dos vizinhos para intervenções paisagísticas. Isso daqui é bom você observar, principalmente em condomínios onde só tem cerca viva, né? Condomínios fechados, onde não tem muro, é cerca viva. Então, muitas vezes você tem que integrar o paisagismo com o do vizinho. Então, você tem que ter conhecimento para isso.
Outra coisa, telhados do vizinho, um telhado que é muito feio, né, que a sua visão vai ser direta, a visão do seu cliente ali, da casa dele, da área de lazer, vai ser direta daquele telhado. Então, vamos utilizar ali uma barreira verde, né, umas plantas mais altas, para dar uma disfarçada nesses telhados, nessa visão que você não quer. Outra coisa, privacidade do seu cliente. De repente, a janela do quarto dele está de frente com a janela do quarto do outro vizinho, né? Que aí entra a nossa parte também, como paisagista, de trabalhar alguma planta ali para dar uma disfarçada, para dar privacidade para o seu cliente. Acontece muitas vezes também na área de lazer, piscina, tá? A área da piscina muito aberta, às vezes você tem que trabalhar algumas plantas para dar privacidade para o seu cliente. Então, observar toda a parte ao redor da casa também. Outra coisa, locação das janelas, portas, caminhos, acessos, telhados, decks, enfim, todas as estruturas existentes projetadas para a obra em questão. Então, isso aqui vai te ajudar muito o arquivo fotográfico que eu te falei aqui anteriormente, tá? E além de anotar, conferir na planta baixa que você vai levar junto com você naquele momento. Se aquela porta está locada naquele local mesmo, altura das portas, alturas de janelas, vocês têm que observar tudo isso. Área interna da obra. Sempre, gente, entra dentro da casa, vê se tem alguma floreira, se tem algum jardim de inverno, embaixo de escadas. Então, dá uma olhada geral, tá? Locais para possíveis vasos. Normalmente, essa área interna, tirando floreiras e jardim de inverno, eu gosto de fazer depois que o cliente já mudou, que ele já colocou os móveis no lugar. Aí sim eu gosto de voltar no local, né? E ver se precisa, né? Se existe algum cantinho ali que dá para a gente trabalhar algum vaso, né? Mas primeiro precisa de estar todos os móveis no local, tá bom? E no caso de condomínios, né? Você tem que conhecer as leis internas do condomínio. Então, para cada condomínio, eu estou falando de condomínio horizontal, tá? Eles têm lá altura de cerca viva, qual material que pode utilizar nas calçadas, qual que é o limite, né? Tem condomínios aí que tem um recuo, tá? De gramado que é do condomínio para depois começar o jardim do seu cliente. Então, vocês têm que conhecer também as normas internas do condomínio. Terminou essa visita, eu chamo de estudo preliminar. É quando a gente pega todas essas informações, vai para o escritório e aí a gente vai fazer um pré-projeto, tá? Nesse pré-projeto, ele já tem que constar a planta, todas as locações das plantas em planta baixa, tem que constar as imagens 3D, ou seja, todas as informações, né, para você apresentar para o seu cliente. Olha só, aqui tem um layout em planta baixa, tá? Aqui são as locações das plantas, tudo. Então, eu tenho que estar com isso daqui em mãos e também, se você trabalha com SketchUp, eu particularmente eu prefiro apresentar para o meu cliente um projeto já com as imagens, que ele observa muito melhor, né? Ele tem um entendimento muito maior. Tem clientes que conseguem entender só com a planta baixa, mas são poucos, tá? São poucos. Então, faça toda uma apresentação para você, então, mostrar o projeto para ele, tá? Apresentação ao cliente. Outra coisa que faz parte daquele primeiro contato com o cliente, que eu não falei para vocês, é o briefing que você faz, né? Através de uma conversa com ele, você vai saber quais são as pessoas que vão morar nessa casa, que tipo de casal que vai morar nessa casa, né? Se tem filhos, se tem crianças, se são adolescentes, se tem animal de estimação, né? O que ele pretende com aquela obra, com aquela casa dele? Ele vai receber amigos? Ele gosta de cozinhar, que é o momento que você
vai entender se ele vai querer uma horta, se ele vai querer um cantinho para cheiro verde, né, ervas aromáticas. Então, você tem que ter conhecimento tudo da vida dele, né? O que eu chamo que a gente entra na vida do cliente, você entra no sonho dele, né, na história dele, para você poder conseguir fazer um projeto que vai agradar e satisfazer os anseios dele, né? Uma coisa que a gente utiliza muito hoje no projeto paisagístico são os cantinhos para convivência, né? Brinquedos, piscina, né? Muitas vezes já tem a piscina, o arquiteto ele já projetou, mas de repente você pode também locar um espaço para piscina, spa, ducha, redário, a gente chama as lareiras de jardim, né? Que são os fogareiros. Então, conversando com ele, você sabe o que você vai fazer no projeto, elaborar dentro do projeto dele. Em uma outra aula, em um outro momento, eu vou explicar para vocês quais são os elementos que fazem parte da paisagem. Quando fala-se paisagismo, a maioria das pessoas acha que é só jardim, que é só plantas. Pelo contrário, gente, o paisagismo ele é um todo, tá? Ele é todo o espaço, tudo que você enxerga através daquela paisagem. Então, depois foquem aí que eu vou estar postando outras aulas para vocês. Então, voltando aqui para a apresentação ao cliente, nesse momento você apresenta o projeto e algumas vezes, tá? Existem algumas coisas que você vai ter que, ou planta que você tem que substituir, enfim, alguma alteração no projeto, alguma coisa que ele gostou muito e talvez tenha que fazer algumas adequações. Ou, de repente, algo que ele não gostou, você tem que reformular. Então, esse aqui é o momento que você apresenta, você vai ter um briefing também, né, um feedback do seu cliente. Aí você volta para o escritório, né? Volta para o escritório e vai fazer os ajustes para apresentar o projeto final. Aí sim, o projeto final ele vai planta baixa com locação das espécies, fotos das espécies vegetais e materiais, que está aqui, todas as fotos, e a tabela de plantas e materiais, tá? Essa tabela aqui é essencial, tá? No meu projeto, além disso daqui, vai as imagens 3D de vários ângulos e também o memorial descritivo, que eu quero também é um item de aula. Memorial, a gente tem que ter um módulo só para ele, tá? Só para o memorial descritivo, porque ele é muito complexo. Então, no memorial, ele vai, a gente chama de projeto executivo escrito, tá? Ali vai tamanho de cova, forma de plantio, como você vai plantar, como que vai estaquear, adubação, manutenção, então vai toda uma explicação técnica, tá? De como que a pessoa vai implantar esse projeto. Lembrando que o cliente ele está comprando um projeto que é dele. Então, ele pode executar com você ou pode executar com qualquer empresa que ele queira trabalhar. Por isso, ele tem que ter um projeto bem explicado e muito bem detalhado. Inclusive, essa tabela de plantas e materiais, ela vai também no memorial. E tem que, onde tem as plantas, o nome das plantas, tem que vir, gente, nome científico e nome comum, tá? Porque se você só coloca o nome comum, existem plantas que têm nomes comuns em várias regiões. Então, corre o risco de, na hora dele comprar aquela planta, ele vai comprar uma planta errada, tá? Que não está no seu projeto. E isso vai te causar muito problema, tanto para nós, como projetista, quanto para o seu cliente. Então, nome científico, tá? Não esqueça. Nome científico, nome comum, porte sugerido, porque nós temos, no momento da implantação do projeto, você vai trabalhar com porte e a copa, né, o diâmetro de copa, adultos. Agora, na hora da compra, tem que ser um porte sugerido. Por exemplo, uma palmeira imperial que chega
12, 15 metros de altura. Ele não vai comprar uma palmeira desse tamanho. Tá? No projeto, ela consta nessa altura, porque é uma altura adulta. Mas ele vai comprar uma palmeira de 3, 4 metros, tá? Dependendo do que ele quer investir. Então, é isso, gente. Coloque o porte também sugerido, quantidade, tá? Tudo bem completo. E, por final, né? Depois de tudo completo, você vai entregar para o seu cliente, certo? Então, é isso. É o que eu queria falar para vocês hoje. Sobre essa questão, né, de quais são as etapas que você vai executar, quais são as etapas que você precisa para implantar o seu projeto. Desculpa que eu estava lendo um negócio aqui e acabei me perdendo na fala. Mas então é isso, gente. Aguardem porque eu vou estar programando outras aulinhas aqui para vocês, assim, dessa maneira mesmo, né? Em casa, ouvindo barulho aqui do vizinho, da obra, mas passando para vocês de uma forma bem prática, tá? Como que funciona essa questão do paisagismo para você que quer começar a trabalhar na área, ou para você que está estudando ainda, ou até mesmo para você que queira trabalhar como hobby, né? Vou fazer o meu jardim, vou cuidar das minhas plantas. Tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Beijo para vocês.